Bom dia, meus amores, como vocês estão? E então, vamos lá? Hoje, a terça-feira, nós iremos ter aula agora de gramática, tá bom? Vou mostrar aqui, ó, no livrinho de gramática hoje, ok? Então, nós vamos fazer uma revisão de um assunto que nós já demos, que é a acentuação, certo? E como utilizarmos o acento agudo e o acento circunflexo. Vamos observar aí na tela quais os acentos agudo e o acento circunflexo para que vocês possam entender melhor, ok? Pronto. Continuando, vocês vão observar aí o acento agudo e o acento circunflexo, ok? Então, no acento agudo, tá certo? Que vocês vão ficar observando agora, certo? Vocês vão observar que o acento agudo, ele é utilizado quando a gente vai ter o som, a vogal, a frase, né? A sílaba mais forte da palavra e ela necessita de uma abertura maior, tá certo? A gente abre bem a boca para falar, tá bom? Então, a gente abre muito a boca quando a gente usa o acento agudo. Vocês vão observar aí o acento agudo. Vocês estão vendo como é que ele fala? Então, ele abre a boca para falar. Quando ele fala, ele abre a boca, certo? Bonitinho ele, não é? E então, vejam só agora. A gente utiliza o acento agudo em algumas palavras, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de uma palavra aqui. Avó, avó, certo? Então, vocês vão olhar aí, certo? Que a palavra avó, ela tem o quê? Um acento agudo, não é isso? A palavrinha avó tem um acento agudo, não é? Então, na palavrinha avó, esse acento agudo, a gente, para falar essa palavra, a gente abre bem a boca, não é? Por isso que a gente diz que quando a gente usa, a gente abre a boca, como vocês viram ele abrindo, certo? Ele tem um som forte, mas que esse forte a gente abre bem a boca para falar. Agora, a gente vai falar do outro acento, que é o acento circunflexo, certo? Vocês vão ver o acento circunflexo aí também, tá certo? E vocês vão observar que o acento circunflexo é aquele que a gente às vezes vocês chamam ele de chapeuzinho, não é? O acento circunflexo já é o contrário do acento agudo. Quando a gente fala uma palavra que tenha o acento circunflexo, a gente precisa fazer o contrário, tá certo? Do que a gente fala, do que a gente faz quando a gente usa o acento agudo. A gente fecha a boca para falar, né? Vocês vão observar que ele vai aparecer aí para vocês e ele vai aparecer com a boquinha bem fechada, não é isso? Ele tem uma boquinha fechada, né? Porque ele fecha mais a boquinha. Na hora que a gente precisa falar o acento circunflexo, tá bom? E quando eu vou dar um exemplo de uma palavra que a gente já usou. A gente fala avó e abre bem a boca e ele tem um acento agudo. Mas vocês vão observar agora na palavra avô, que esse avô, não é? Ele tem o quê? Olhem aí. Avô, ele já tem o acento circunflexo, não é? Então, como ele tem um acento circunflexo, a gente fecha a boquinha. Avô, não é? Então, ele fica bem fechadinho na hora da gente falar essa palavrinha, correto? E então, meus amores,
Sabendo dessas formas que a gente tem de descobrir quando a gente precisa usar o acento agudo ou o acento circunflexo nas palavras, tá certo? A gente vai fazer uma atividade na página 34 do livro de gramática e 35. Começando pela página 34. A primeira atividade que vocês vão ter é justamente de informar aqui. Ó, complete os espaços abaixo. Letra A. O acento que indica o som aberto é o... Olha só, o som aberto. A, quando abre bem a boca. Qual é? E na letra B ele vai perguntar. O acento que indica um som fechado é o... Que a gente fecha mais a boquinha, que eu disse para vocês agora. Qual é? Aí vocês anotam lá. Ok? Continuando, vejam só. O segundo quesito, vocês vão ter que observar, vocês vão fazer a leitura de um convite, né, que está do outro lado da mesma página, tá certo? E nesse convite, vocês vão circular todas as palavrinhas que são acentuadas com acento agudo ou com acento circunflexo, ok? Circula todas elas e observa, tá bom? Depois, no terceiro quesito, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ver as palavras que vocês circularam e vão colocar no quadro abaixo aqui. Separá-las. As que têm acento agudo, de um lado, e as que têm acento circunflexo, do outro. Ok? Super simples, não é? Circular e depois colocar lá separadamente, muito fácil, não é, meus amores? Então, no quarto quesito e último desta página, da página 34, vocês vão ter que ler as frases e agora vocês vão fazer o seguinte. São a letra A, B, C, D e E, certo? São 4 frases, não é isso? Aliás, são 5 frases. São 5 frases que vão ter, cada frase vai ter uma palavra em destaque, é aquela que está mais escurinha na frase, certo? E esta palavra vocês vão ter que acentuar. Vocês leem a palavra, vão ver se ela vai ter o som mais aberto ou mais fechado, certo? E vocês vão acentuá-las corretamente, ok? Muito bem. Continuando, a gente agora já vai para a página 35, pessoal. Olha só, na página 35, vocês vão completar as frases com as palavras do quadro abaixo. Tem um quadro laranja, que tem aí a palavra chá, silêncio, dominó, céu, árvores e óculos. Vocês vão ler as frases abaixo e vão completar com as palavras que se encaixam em cada frase. Ok? Observem bem as palavras que estão no quadro acima, todas elas são acentuadas. Observem como são acentuadas para que na próxima vez que vocês forem escrever essas palavrinhas, já sabem que elas têm estes acentos, tá bom? Continuando, meus amores, agora a gente vai para o quesito 6. Vocês vão observar as palavras abaixo, separá-las, tá certo? Separar as sílabas das palavras e depois, no quadrinho ao lado, vocês vão colocar a quantidade de sílabas que tem em cada palavrinha. Super simples, não é? Já separou direitinho. Fala a palavra na cabecinha para saber separá-la, tá bom? Pensa direitinho como é que eu falo esta palavrinha. Separa sílaba por sílaba, tá certo? Escreve como se separa e depois conta quantas sílabas cada palavrinha tem, escreve no quadrinho ao lado, ok? Pronto, meus amores, essa aqui já terminou o sexto quesito, agora a gente vai para o sétimo quesito na página 35 ainda. Vocês vão ter lá, vocês vão ter um quadro com várias palavras, tá certo? E vocês vão precisar de acentuar a sílaba tônica de cada palavrinha com os acentos, não é isso? Necessários, ou circunflexo ou agudo. Vai ler a palavrinha, observar se nessa palavrinha o som é mais aberto, na sílaba mais forte da palavra, ok?
E aí, caso ele seja a mais forte, vocês vão acentuá-la com o acento agudo ou o circunflexo. Vejam só, eu vou ler uma palavrinha para vocês aqui, para vocês entenderem como vocês vão conseguir entender qual a sílaba mais forte. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem chamar, como se essa palavra fosse uma pessoa, que vocês querem chamar essa pessoa. E aí vocês vão dar um gritinho por essa pessoa, por exemplo. Você! Qual é a sílaba que demora mais tempo que vocês falando? Você! Olha só. Entenderam? Então, vocês chamam a palavra como se estivessem chamando uma pessoa, não é? Então, na palavra você, a sílaba tônica é o C, que é a última sílaba desta palavra, certo? Então, entendendo que a sílaba tônica é a última, vocês vão agora prestar atenção. O C, que eles falam, você. O C, ele é um som aberto ou fechado? Você, ele tá aberto ou tá fechado, gente? E então, você, hein? Eu vou dizer uma outra palavrinha que tem um som mais aberto. Pé. Eu abro bem a boca para falar, não abro? Então, esse é um acento agudo, porque eu abri. Pé. Então, eu falo dessa forma, não é? Você, esse ele tem um som mais fechado, não é? Então, mais uma dica aí para vocês conseguirem fazer essa atividade bem legal. Acentua todas as palavras aí do quadro, tá bom? Bem bonitinha, tá bom? E logo abaixo vocês vão fazer o seguinte. No 8º quesito, agora vocês vão copiar da questão de cima, de lá de cima, onde vocês já acentuaram as palavras, né, do quadro anterior, apenas as palavras com acento agudo, certo? Só as que tem o acentinho agudo, ok? E tem que ficar em ordem alfabética, gente. A, B, C, D, E, F, G, H e por aí vai. Observa o alfabeto, as palavras têm que estar em ordem alfabética. Outra coisa para vocês observarem. Digamos que vocês escreveram uma palavra que começa com a letra A, mas no quadro não tem nenhuma palavra com acento agudo que tenha a letra que comece com a letra B, que seria a segunda, não é, letra do alfabeto. O que é que faz? Passa para a próxima letra. A próxima letra é a letra C do alfabeto. Procura lá no quadro. Tem uma palavra com a letra C? Tem, tia. Então, escreve lá. Caso não tenha, procura a próxima letra, entendeu? Mas tem que ficar na ordem, ok? A gente agora vai fazer uma última atividade super simples. Vocês vão encontrar aí algumas imagens, não é? Aqui embaixo. E vocês vão escrever a palavrinha de acordo com a imagem que tem lá. Tem 3 imagens. Eu não vou nem falar quais são as imagens, para que vocês não já peguem a dica aí. Olha só, tem 3 imagens, gente. E dessas 3 imagens, vão escrever os nomes dessas imagens com a acentuação correta, tá bom? Ok, pessoal? Pronto, meus amores, a revisão, tá certo? De acentuação gráfica que a gente deu já se acabou. Olha só que legal. Só 2 páginas, super simples. Eu tenho certeza que vocês vão fazer, tá bom? E eu tia volta já já com mais uma aulinha. Beijo, meus amores!